Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 3. Quero hoje estudar e meditar com vocês num milagre muito precioso que Jesus fez, é uma cura de Jesus. E essa história, ela guarda lições muito preciosas para todos nós, tá bom? Antes de nós entrarmos no texto, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que essa transmissão alcance e abençoe outras pessoas aqui ao redor do YouTube. Te convido também a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e estar conosco diariamente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente, Marcos capítulo 3, quero ler com vocês dos versículos 1 a 6. Olha o que diz. Em outra ocasião, ele entrou na sinagoga. Esse ele aqui é Jesus. Ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Em algumas versões, a mão mirrada. Verso 2. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. E Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem? O mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Gente, são tantas lições preciosas aqui, né? Na verdade, a cada dia nos nossos devocionais, Deus tem falado profundamente. Inclusive, se é a sua primeira vez aqui, tem mais de 200 devocionais salvos em nosso canal. E o de ontem, o título é Ateísmo Disfarçado. Deixa eu só confirmar se o título é esse mesmo, gente. Engraçado, eu faço devocional e nem eu mesmo lembro o título. Mas nós falamos do Salmo 14, cujo ateísmo escondido é o nome do vídeo, onde nós falamos do verso 1 do Salmo 14, que diz: disse o louco em seu coração, não há Deus, Deus não existe. E eu falei sobre o risco de nós cairmos nesse ateísmo que se esconde em nosso coração. Se você não viu, veja, e te recomendo a dar um passeio, maratonar aqui no nosso canal. Deus vai te abençoar profundamente, eu tenho certeza disso. Em Marcos capítulo 3, olha que cenário interessante. Jesus, ele entra numa sinagoga e ali ele está num dia de sábado, onde, segundo o judaísmo, não se pode trabalhar. Observe que o Senhor, ele traz a guarda do sábado como um princípio, tá? É o princípio do descanso, é o princípio da confiança. Deus, ele foi o primeiro a descansar. Já fala que quando ele conclui a criação nos 6 primeiros dias, no 7º ele descansou. E ali ele nos ensina com o seu exemplo o princípio do descanso, o princípio do Shabat. Agora, essa interpretação do que seria trabalhar ou não no sábado foi sendo construída ao decorrer do tempo por diversos mestres da lei judaica, e essas interpretações trouxeram um certo peso de religiosidade sobre os israelitas. Por exemplo, havia uma interpretação que no sábado o homem não poderia cuspir no chão. Se ele fosse cuspir, ele deveria cuspir numa pedra. A explicação é que se o homem cuspisse no chão, a saliva, ao empurrar a terra, estaria arando a terra. Tiago, esse exemplo é absurdo, e eu concordo com você, mas eu estou passando ele para você perceber sobre como a interpretação errada deste princípio trouxe um peso desnecessário sobre os israelitas acerca deste mandamento de Deus. Então, dentre as coisas que os líderes, os mestres da lei entendiam que não se poderia fazer no sábado, é a cura. Então, Jesus está ali numa sinagoga, tem várias pessoas que estão ali não para receber de Jesus, mas para julgar Jesus. E ali se encontra um homem doente. Olha quantas lições nós temos
nesse cenário tão rico? Primeiro, nós não podemos nunca ser o tipo de pessoas que estão próximos de Jesus, mas o coração distante do Senhor a ponto de não receber dele. Eu conheço algumas pessoas que vão semanalmente à igreja, à casa do Senhor, mas não conseguem receber de Deus porque vão com o espírito crítico, vão para procurar defeito, vão para procurar erros, vão para julgar, vão para reclamar. Então elas estão próximas da palavra de Deus, estão próximas de Jesus, estão dentro de uma atmosfera de adoração, mas o seu coração está distante de receber algo de Deus. Por quê? Porque ela não está indo aberta para receber. Ela está indo no intuito de julgar. Então, tudo ela procura um defeito, tudo ela procura uma reclamação, tudo é motivo de murmuração. E nisso, a pessoa acaba perdendo a chance de ser ministrada por Deus. Você nunca pode estar nesse lugar. Eu não quero de modo algum tirar o seu senso crítico, tá bom? O senso crítico todos nós temos que ter para tudo na vida. Seja dentro de uma igreja ou fora da igreja, na sociedade. O senso crítico, ele é saudável para nós, saudável para a sociedade, é saudável de diversas formas. A diferença não é o senso crítico, é o espírito crítico. É aquele que procura defeito em tudo e com isso desperdiça a chance de desfrutar do Senhor. Quanto você pagaria para ter a oportunidade de estar presencialmente com Jesus, fisicamente, nesse episódio aqui? Ou em qualquer episódio dos milagres bíblicos. Quando você assiste ali um seriado sobre Jesus, por exemplo, The Chosen, que eu gosto muito, um seriado muito bem feito sobre, para mim o melhor já feito sobre a história de Jesus, dos seus discípulos. As cenas ali, elas são convidativas, você sente vontade de estar ali. Quanto você pagaria? Acontece que esses escribas, esses fariseus, eles estavam próximos de Jesus, mas não conseguiam receber de Jesus pelo seu coração estar distante deles. Eu quero até abrir um parêntese aqui para contar uma outra história. Não é o objeto do nosso texto de estudo hoje, mas a Bíblia fala que num certo momento Jesus está numa sinagoga em Nazaré. Nazaré não é a cidade onde Jesus nasceu em Belém. Porém, Jesus cresce em Nazaré. Ele nasce em Belém, vai para o Egito, passa um tempo no Egito, quando ele volta, ele cresce ali na região de Nazaré. E Nazaré, gente, era uma cidade pequena, e quando se fala em cidade pequena, naqueles tempos, nós estamos falando de centenas de pessoas, provavelmente. Nazaré não tinha nem 1.000 pessoas morando ali, era uma vila pequena, uma cidade pequena, todo mundo se conhecia. E é interessante que Jesus entra naquela sinagoga e ele lê uma parte da Escritura em que, quando ele diz assim, hoje se cumpriu essa Escritura, aquela é uma interpretação de que ele é o Messias. Ele se enxerga ali como Messias, ele declara que é o Messias. As pessoas de Nazaré ficaram tão furiosas, tão raivosas, que elas pegaram Jesus e colocaram Jesus na beira de um penhasco para atirar ele lá de cima. A Bíblia fala que Jesus passou por entre eles e foi embora. Não se diz se era um milagre ou se Jesus fugiu no sentido físico mesmo, de se desgarrar deles e correr. Mas a ideia que o texto traz aqui, aquelas pessoas que conheciam Jesus, que viram Jesus crescer, viram Jesus criança, adolescente, fase adulta, conheciam a família de Jesus, sabiam onde Jesus morava, conversavam com Jesus, eles não conseguiram entender que Jesus era o Messias. E a Bíblia fala que nenhum milagre foi feito em Nazaré. Gente, Jesus passou 30 anos, vamos aproximar o tempo, né? 30 anos morando num lugar e ele não realizou nenhum milagre naquele lugar, porque as pessoas ali não tinham fé para aceitar que Jesus era o Messias. Olha quão profundo é isso. Muitas vezes nós, mesmo estando próximos de Jesus, não desenvolvemos a fé necessária para viver os milagres de Deus. O meu desejo não é que você seja um religioso. O meu desejo é que você tenha um relacionamento tão profundo com Deus que você possa experimentar as delícias do Senhor, que você possa experimentar a presença de Deus, que você possa experimentar os milagres de Deus. Eu já vivi e vivo experiências com o Senhor que eu desejo que as pessoas ao redor do mundo possam viver também. É como se eu dissesse, Deus, se as pessoas sentirem o que eu estou sentindo agora, se as pessoas souberem o que eu estou sabendo, se as pessoas experimentarem, desfrutarem do que eu estou desfrutando, elas vão ter a melhor experiência da vida. E isso precisa passar por um coração disponível ao Senhor, um coração aberto ao Senhor. Então, os fariseus, os escribas, eram pessoas que estavam constantemente próximas de Jesus, mas não desfrutavam de Jesus. Na verdade, buscavam julgá-lo e buscavam condená-lo. Inclusive,
esse episódio aqui, eles estão querendo criar meio que uma emboscada para Jesus, porque tem esse homem que está enfermo. E a enfermidade desse homem é ter a mão atrofiada. A mão dele não era desenvolvida saudavelmente, né? Era tipo, essa deficiência física. E aí, num sábado, interessante que, olha o versículo 2, alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Olha que interessante, era uma emboscada para o Senhor, mas Jesus, no versículo 3, ele nos traz uma lição muito poderosa, gente. É claro, eu teria muito mais coisas para falar aqui, para ser sincero, meu coração está queimando de algumas questões para comentar sobre esse texto, mas eu preciso ser breve, não adianta. Tem gente que fala, não, Thiago, pode ir que eu estou aqui disponível, mas, gente, uma coisa é você ficar 20 minutos, 15 minutos no devocional, outra coisa é 1 hora, né? Teu cérebro, obrigado. O teu cérebro não consegue já receber informação do mesmo jeito, as lições exigem um nível de atenção, de reflexo, que muitas vezes a gente não consegue com o tempo sendo aumentado, né? Mas eu quero passar pela seguinte situação, gente. Jesus, ele não tinha só... o ministério de Jesus não era só um ministério de ensino, era também um ministério de socorro, sabe? A gente precisa ter muito isso no coração, porque aprender as palavras de Jesus precisa nos levar a ter as atitudes de Jesus. A ideia de Jesus não era trazer uma nova teoria. A ideia de Jesus era transferir um coração. Tem aquela música muito linda, né? Dá-me um coração igual ao teu, que é uma oração que todos nós podemos fazer, uma canção que todos nós precisamos cantar nas nossas vidas todos os dias. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Desenvolve um coração em mim parecido com o teu, baseado no teu caráter, baseado nos teus valores. Então, é muito importante nós sabermos que Jesus ele não carregava um discurso dissociado da realidade. Na verdade, Jesus estava ali transferindo um coração. Então, quando ele vai ensinando na sinagoga, em um determinado momento, ele para socorrer aquele homem que estava necessitado. E Jesus fala assim no versículo 3, Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Olha só, olha que interessante. Aquela deficiência física, na verdade nós estamos aqui num contexto cultural onde as deficiências físicas eram vistas como uma maldição da parte de Deus. Então, se hoje, nos dias atuais, muitas pessoas têm vergonha da sua deficiência física, imagina naquele tempo, onde uma deficiência era vista como uma maldição da parte de Deus. Rapaz, era uma coisa que todo mundo queria esconder. Mas Jesus chama o homem e pede para que ele venha para o meio. Por quê? Porque toda cura envolve um certo nível de exposição. E para você ser curado do seu pecado, para você ser curado na sua alma, você vai precisar de um nível de exposição. Com isso, gente, eu não quero dizer que você vai precisar colocar um print na sua rede social. Falar, olha, gente, o pecado que eu cometi. Ó. Não, isso aí muitas vezes é até um certo orgulho, uma certa vaidade do coração. A ideia não é você expor nas redes sociais o que você faz de errado. A ideia não é colocar num telão público que você é um desgraçado, miserável. Não precisa isso. Mas é preciso que você reconheça a sua condição de necessitado. Entende? Quando Jesus convida aquele homem para ir ao meio, aquele homem poderia esconder a sua mão. Aquele homem poderia esconder a sua condição. Aquele homem poderia fingir que não era com ele. Gente, quantas vezes Deus fala conosco e nós fingimos que não é conosco? Ei, Jesus que fala. Olha, quantas vezes nós estamos nessa exata situação aqui. Jesus nos convida, mas a gente finge que não é com a gente. Por quê? Porque nós temos medo. Nós temos um orgulho que nos impede de reconhecer a nossa condição de necessitado. O quão louco seria você estar diante do melhor médico da sua área. Vamos supor que você tem ali uma certa necessidade, né, na área da saúde, e você encontra o melhor médico daquela área. Você tem a oportunidade de ter uma consulta gratuita com o melhor médico do mundo naquela área. Mas aí, por orgulho, você fala, não, doutor, comigo tá tudo bem, tá 100%, não tem um problema nenhum.
e você perde a chance de ser tratado pelo maior especialista daquela área. Seria a grande tolice, né? Seria uma insensatez, seria um Nabal, como nós falamos ontem. Mas muitas vezes nós fazemos isso com Jesus. Nós estamos diante do médico dos médicos, diante daquele que pode tratar todas as nossas feridas, daquele que pode nos ajudar a vencer o pecado, mas por orgulho, por timidez, por uma série de fatores, nós preferimos não nos expor, porque amamos mais a nossa própria imagem do que a Deus. Então, na busca de preservar a nossa imagem, a gente permanece doente. Tem um devocional que eu fiz há alguns dias atrás aqui, deixa eu ver até o título, né, para quem está chegando agora, o nome do devocional é Negue-se a si mesmo. Foi o devocional do dia 1º de dezembro. Negue-se a si mesmo. E nesse devocional, eu li aquela parte, Lucas 9, que fala aquele que ama a sua vida, perdê-la. Aquele que perde a sua vida por amor de mim, conquistará. E é interessante como muitas vezes, amando a nossa própria imagem, nós perdemos a nossa vida. Porque temos medo da exposição e do que a exposição pode nos causar. Nós achamos que a exposição ela vai nos causar vergonha. Mentira. A exposição ela vai te causar cura. A exposição ela não vai te causar vergonha. A exposição vai te causar cura. Mas quando você esconde, quando você tem vergonha de expor, aquilo vai apodrecendo dentro de você. E quando você menos perceber, todo mundo já está vendo o quanto aquilo está podre dentro de você. Né? É a mesma coisa de você ter um cômodo da sua casa sujo, que ao invés de limpar, você fecha a porta. Não, deixa aqui fechado porque está sujo aí, não quero que ninguém veja. Só que ali a coisa vai apodrecendo ainda mais. Chega uma hora que o cheiro não está só naquele quarto fechado. O cheiro começa a tomar a casa toda. E as pessoas que entram ali, elas começam a perceber um mau cheiro. Então, da mesma forma, tem coisas na nossa alma que nós queremos trancar para ninguém ter acesso. Só que o trancar impede de ser tratado, impedindo de ser tratado, aquilo começa a cheirar mal cada vez mais. Então, nesse momento, assim como Jesus falou para aquele homem de mão atrofiada, levante-se e venha para o meio, Jesus está nos convidando para um nível de exposição, um nível de confissão, um nível onde nós reconhecemos, Senhor Jesus, eu preciso da sua cura. Eu preciso do seu toque, eu preciso da sua ajuda. E é interessante que quando, no versículo 5, Jesus fala assim ao homem, estenda a mão. Já não era suficiente chamar ele para o meio, onde todo mundo está vendo, ele agora tem que expor aquela parte do corpo, no caso a mão, que estava enferma. Estenda a sua mão. Ele tem que colocar diante dos homens aquela deficiência, que tinha um estigma da maldição de Deus. Colocar diante dos homens aquilo que era imperfeito, mas mal sabia ele estava prestes a receber um milagre. Quantas vezes escondemos as nossas feridas, achando que ao expô-las, nós passaremos por um processo de vergonha, mas na verdade estamos perdendo a chance de desfrutar de um grande milagre da parte de Deus. Hoje, Jesus fala para nós, levante-se, venha para o centro, estenda a sua mão. Sabe por que Jesus faz isso? Não é para você ser envergonhado diante dos homens, é porque Ele tem interesse em te curar. Observe que naquela sinagoga tinham várias pessoas, a maioria estava ali para acusar Jesus, e tinha esse homem, enfermo. Os que estavam ali para acusar, os que estavam ali achando que sabiam muito da lei, os que estavam ali mais presos à religião do que abertos ao coração, abertos no seu coração para Jesus, eles saíram dali totalmente furiosos. Olha que curiosidade, gente. Eles achavam, aquelas pessoas que estavam ali, os mestres da lei, eles achavam que Jesus estava errado por curar um homem no sábado. Mas o versículo 6 fala assim, ó, então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Meu Deus, a religião faz isso com o coração do homem. A religião faz você achar tudo que o outro faz errado e a religião cega os seus olhos para os seus próprios pecados. Meu Deus do céu. Eu tenho que repetir isso aqui, você tem que guardar isso aqui no coração. A religião, ela
amplia o pecado dos outros para os seus olhos e ela cega a sua própria visão para os seus próprios pecados. Você passa a achar defeito em todo mundo, mas o seu pecado você não vê. Eles achavam errado Jesus curar no sábado. Meu Deus, o cara tá ali, uma cura, um milagre, um negócio sobrenatural. Eles achavam aquilo errado, mas sair daquela sinagoga para conspirar, para matar Jesus no sábado, isso tá tudo ok, tá? Isso não tem problema. O problema é curar. Mas conspirar aqui, bolar um plano para matar o cara, não é errado. Olha que loucura, gente. É isso que a religiosidade tem feito com muitas pessoas. Torna o nosso coração, torna o nosso coração um grande tribunal, onde a gente fica julgando todo mundo e condenando todo mundo e nos esquecemos da nossa própria limitação, dos nossos próprios erros, da nossa própria podridão. Sabe o único que saiu transformado dali? Aquele homem que entrou doente, foi convidado por Jesus a vir ao centro, foi convidado por Jesus a estender a sua mão. E olha o que aconteceu. Versículo 5, finalzinho do versículo 5. Quando o homem estendeu a sua mão, ela foi restaurada. Que tipo de pessoa você é ao se aproximar de Jesus? Você é alguém que vai ficando cada vez mais religioso, cada vez mais coração duro, cada vez mais julgador? Ou você é alguém que expõe as suas feridas, seus erros, as suas limitações? Eu te garanto que se você for corajoso o suficiente para expor suas feridas para Jesus, Jesus é poderoso o suficiente para te curar. Se você for corajoso o suficiente para expor as suas feridas diante de Jesus, Jesus é poderoso o suficiente para te curar. Quero orar com você nesse momento. Santo Deus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, por essa direção do céu, Senhor. Eu não te peço nada hoje, eu só te agradeço pela oportunidade de meditar nessa palavra, porque eu sei que através dessa palavra o Senhor está trazendo cura para muitas vidas e muitos corações. Te agradeço por isso, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um comentário aqui nesse vídeo sobre como Deus falou ao teu coração através dessa palavra. Te convido também a deixar um like aqui. O seu like é muito importante para que a nossa transmissão alcance e abençoe mais pessoas através do YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. E você me encontra também lá no Instagram, @tbatista8, quase todo dia. Tem uma meditação lá para nós mergulharmos também. Se você puder curtir, comentar lá, vai ser uma bênção também para o nosso engajamento. Deus abençoe, tamo junto, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.